Olá, amores. Olá, amoras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Michel Foucault. É um filósofo contemporâneo, pelo menos para mim, né? Ele nasceu em 1926, eu ainda não tinha nascido, e morre em 1984. Eu já era vivo e atuante. Então, foi um filósofo que conviveu com as mesmas questões com que eu convivi, só que eu ainda era bem jovenzinho e ele já era um homem, um filósofo. A filosofia de Foucault é extremamente vasta, a produção dele é extremamente vasta, e ele, de certa forma, ele é um gênio e ele vai fazer uma série de reflexões sobre a sociedade contemporânea do século XX, trazendo uma série de reflexões que vão interferir de maneira radical em diversas situações da sociedade que nós sentimos até hoje. Michel Foucault é francês, de uma família rica, tradicional da França, mas que não aceitava as ideias desse rapaz, que não aceitava o modo como ele queria viver. E isso leva Foucault a, sendo um homem de classe privilegiada, se sentir uma pessoa oprimida. E esse sentimento de opressão o faz se mudar, abandonar a família e ir para os Estados Unidos, onde ele sentia, e sentia acertadamente, que teria mais liberdade de expressão, mais liberdade de ação, de publicação de seus pensamentos e suas ideias, sem a família enchendo sua paciência, né? Então, o jovem Foucault acaba se mandando para os Estados Unidos e toda a sua grande produção é feita a partir daí. Ah, as ideias de Foucault são, sobretudo, ideias que estão ligadas a uma preocupação em entender como é que a sociedade chegou ao ponto em que se encontra na época em que ele está escrevendo. Foucault publicou algumas obras fantásticas, Vigiar e Punir é talvez a mais conhecida dela, mas ele também escreveu uma obra chamada As Palavras e as Coisas, que é um tratado sobre como nós dizemos as coisas e como a verdade se estabelece em determinadas sociedades, em cada sociedade. Foucault teve uma preocupação muito grande com a questão da discriminação. Vejam só, enquanto os marxistas estavam defendendo a ideia de que a sociedade está dividida em dois grupos, o grupo dos oprimidos e o grupo dos opressores, a classe dominante e a classe dominada, Foucault repensa este conceito marxiano e acrescenta um elemento que foi determinante para uma série de compreensões. Ele vai dizer que, na verdade, o poder não está concentrado nas mãos de uma única classe, mas ele está distribuído por todos os membros da sociedade. Ele vai chamar isso de micropoderes. E para falar de como o poder se exerce na sociedade, Foucault vai dizer que existem discriminações que não parecem ser discriminações. Por exemplo, ele vai falar dos encarcerados, essas pessoas que estão alijadas, separadas da sociedade, porque não se comportam como se espera que eles se comportem. Ele vai falar das crianças
que estão alijadas da sociedade. Por quê? Porque o comportamento da criança não é compatível com o comportamento dos adultos. Ele vai falar dos loucos, dos doentes de doença infecto-contagiosa. Então, Foucault vai mostrando como a criação de abrigos para idosos, a criação de sanatórios para pessoas com doenças como tuberculose, como lepra, a criação de clínicas, hospitais psiquiátricos para pessoas que têm disfunções mentais, e a própria escola. São instituições que, antes de tudo, cumprem a função de separar, de guardar grupos de pessoas que, se fossem deixadas soltas no convívio da sociedade, criariam muitos problemas. A percepção de Foucault é que houve uma mudança no modo como a sociedade organiza estas separações e no modo como a sociedade obtém dos indivíduos o comportamento de que ela necessita. Então, ele compara a sociedade do século XX com as práticas medievais. E ele vai ver lá, né, que nas práticas medievais de punição, a tortura estava na ordem do dia. A punição física era um elemento constante. Mesmo no século XX, né, aqui no Brasil, nós conhecemos ainda recentemente, né, a prática da palmatória, a prática do castigo físico para criança que não se comporta como se espera, né, ou como se esperava que se comportasse. Então ele vai dizer que esse tipo de controle do comportamento que era feito em épocas anteriores, com o advento da industrialização, do discurso da igualdade, da liberdade, da fraternidade, essas práticas foram perdendo força, né? Ele cita, por exemplo, a guilhotina. A guilhotina, vejam só que coisa terrível, já é um avanço na prática do castigo físico, porque antigamente a morte era determinada pelo juiz e era de preferência uma morte bem terrível, bem penosa, mas os nobres podiam escolher uma morte mais rápida. Com a invenção da guilhotina, acontece, imaginem, uma democratização da pena de morte, né? Porque era um método rápido, eficaz, pouco doloroso e que podia ser aplicado a todos. Então vejam, por terrível que pareça, ele vê que já tem uma mudança aí, existe um sentimento democrático na prática da morte por guilhotina. Então ele vê que a sociedade, à medida em que a industrialização e os ideais iluministas vão avançando, esse controle pela punição vai mudando até chegar ao nosso século XX, onde quando a disciplina substitui a punição. Foucault vai dizer que esse é um momento importante da história da sociedade contemporânea. Atenção, hein? Porque algumas pessoas confundem essa constatação de Foucault com uma certa predileção de Foucault. Foucault não está dizendo o que é melhor nem o que é pior. Até porque, para Foucault, as sociedades vão encontrando o melhor meio de fazer funcionar aquilo que elas queiram que funcione
como elas queiram que funcione. Então, a sociedade tem uma espécie de sabedoria interna que vai se moldando de acordo com as necessidades, objetivando sempre que os indivíduos desta sociedade contribuam, participem, permitam que ela funcione. O modo de disciplinar contemporâneo, vai dizer Foucault, portanto, vai passar, né, pela prisão, sem necessariamente haver a tortura. Gente, Foucault não é ingênuo, hein? Ele sabe que lá também existe a tortura. Mas veja, a ideia de prender é diferente da ideia de matar, já é uma diminuição. E ele vai perceber também que essa prisão também vai aos poucos se transformando, e aqui eu estou falando da prisão do criminoso, da prisão do portador de problemas psiquiátricos, da prisão do portador de doenças infecto-contagiosas, da prisão dos estudantes. Foucault vai percebendo que, à medida em que a sociedade percebe o efeito de limpeza que essas prisões exercem, a sociedade também vai descobrindo que é possível moldar o modo de estar dessas pessoas. Então, surge a ideia de afastar, preparar e trazer de volta esse indivíduo. Veja, estamos já na fase da industrialização, da necessidade da mão de obra. Então, veja, não é mais inteligente que o indivíduo obedeça porque o poder quer que eu obedeça. Fazer aquilo que o rei quer de uma forma compulsiva cria a possibilidade da reação. Fazer que a pessoa queira aquilo que o poder quer cria a possibilidade de adesão. É mais inteligente, é mais funcional. E é assim que as sociedades contemporâneas acabaram optando. Ora, para fazer essa mudança no modo interno das pessoas, Foucault entende que foi preciso também mexer na episteme. Episteme, para Foucault, é o conjunto de conhecimentos, os paradigmas de conhecimento estabelecidos por determinada sociedade. Na sociedade medieval, por exemplo, havia os religiosos que eram aqueles encarregados do conhecimento. As bruxas estavam fora deste contexto e, portanto, elas deviam ser punidas, perseguidas, mortas. Pense no xamanismo das Américas. Ora, nas sociedades xamânicas, o conhecimento está nas mãos do xamã. E se acontecesse que chegar alguém com conhecimento não xamânico numa comunidade dessa, este seria o maldito. Na nossa sociedade, a ciência é a detentora do conhecimento. E, portanto, qualquer coisa que vá contra aquilo que a ciência diz é considerado maldito. Foucault está dizendo que não existe um saber verdadeiro, mas existem os saberes estabelecidos. E na sociedade industrial e pós-industrial, o saber estabelecido é o saber da ciência. É a ciência que vai orientar os sanatórios, é a ciência que vai orientar os hospitais psiquiátricos, são as ciências sociais que vão orientar o sistema prisional e as escolas, que é esse grande reservatório de jovens
que precisam ser contidos enquanto não se tornam plenamente adeptos das regras sociais, a escola é o lugar onde todos esses jovens, crianças, meninas, meninos, vão aprender o quê? Ciência. Né? Não à toa, o principal conteúdo ministrado, né, são conteúdos de caráter científico. Né? No Brasil, sobretudo, isso é muito interessante. A realidade dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa. No Brasil é interessantíssimo imaginar, né, por quê? É uma reflexão boa de se fazer, né? Por que química, física, biologia e matemática são tão valorizadas, né? Enquanto outros conhecimentos, e aqui eu coloco a filosofia, são tão pouco valorizados, né? Na grade, na quantidade de horas, nas decisões das escolas sobre que aula tomar para fazer determinada intervenção, né? Com todo o respeito que as escolas apresentam para todos os profissionais e tal. Mas a gente sabe que existe uma realidade subjacente aí que valoriza demais essas outras disciplinas, e nós pais aderimos também a esta episteme, a esse modo de conceber o que é mais, que tem mais valor, o que é que tem menos valor. Então Foucault é esse homem preocupado em entender a dinâmica da sociedade, e nessa dinâmica de docilização dos corpos, como ele fala, né, que a nossa sociedade é uma sociedade que entendeu como é importante produzir corpos dóceis, né? Olha o que a escola faz. Horas e horas, o aluno, a aluna sentados, ouvindo pessoas bem mais velhas que eles e trazendo os conteúdos da ciência considerada válida, e ali sentados, preferencialmente sentados. Naquele momento, diz Foucault, a aluna, o aluno não estão só sendo preparados intelectualmente, eles estão sendo preparados também fisicamente. Preparados para obedecer, preparados para esperar, preparados para ficar sentados durante longo tempo, como vai ser a maioria da atividade profissional, né? Seja médico, seja atendente, seja arquiteto, seja tatuador, né? É preciso ter um corpo treinado, disciplinado, para ficar longo tempo sentado em salas fechadas, né? Ouvindo, enfim. Vejam como o Foucault faz um retrato interessante. E ele vai dizer também que para obter esta docilização, e já que a punição não é mais o elemento principal de educação, e sim a disciplina, a sociedade desenvolve o que ele vai chamar de micropoderes, um sistema de vigilância em que todos vigiam todos. E a esse respeito, Durkheim já tinha tratado disso quando ele fala da coercitividade, né, e da interioridade do fato social, né? Porque o fato social é interno no sentido de que cada um está convencido de que aquilo que é considerado certo é realmente certo. E, portanto, uma vez que você está convencido, você se torna um defensor, né? Foucault pega essa ideia que é de Durkheim e vai aplicar, né, a um conceito que ele vai chamar de panóptico, né? O panóptico, essa imagem tirada lá de Jeremy Bentham, né? O lugar de onde alguém consegue ver tudo sem que ninguém veja
quem está lhe vendo. Não é à toa que nas salas de aula as portas têm uma janela, né? Aquele vidrinho na porta, né? Do ponto de vista de Foucault, o principal objetivo daquele vidrinho é que o professor saiba que alguém pode estar vendo ele, né? Isso coíbe uma série de ações, né? Então, todos nós, né, seríamos vigilantes de todos nós, e dessa forma, Foucault se coloca contrário à ideia marxista, né, de que existe um poder que domina e vigia, e um poder que e uma classe que é submetida a esse poder e que é vigiada. Foucault vai dizer, o mesmo homem que é explorado e dominado pelo seu patrão, também explora e domina sua esposa, que explora e domina sua empregada, que explora e domina seu filho, e assim por diante. Existe toda uma rede, né, de situações, e o poder vai se deslocando de lugar para lugar, dependendo da função que cada um exerce. Então, enquanto professor, eu tenho o poder na sala de aula, mas se eu saio para pegar um baba com meus alunos, no tempo que eu pegava baba, quando eu tinha joelho, veja, ali eu já não tenho mais esse poder, né? Claro, vai ter o respeito, né? O coroa, o mestre, o professor, mas já não tem o mesmo respeito, né? Se uma falta for cometida e eu disser que não foi, a minha voz não deve ser uma voz a ser considerada, né? Se for considerada, tem algo errado acontecendo, tem alguém querendo ponto, né? Então, gente, Foucault é este homem que abriu, né, as portas para a compreensão de que nós vivemos numa sociedade disciplinar, em que até o poder, né, foi substituído pela disciplina, em que os corpos foram docilizados. E aí ele pergunta, será então que nós não temos como sermos nós mesmos? Porque tudo está, de certa forma, controlado por um poder que não tem como apreender. E ele vai dizer que existe uma saída. A saída é para dentro, né? Ou seja, buscarmos sermos nós mesmos e desenvolver, e aí ele usa um conceito grego, né? O conceito de parrésia, né? Que é o ser franco consigo mesmo. Ou seja, nós sabemos que a sociedade quer algo de nós. Nós sabemos o que a sociedade quer de nós. Mas aí Foucault diz assim, cabe a nós perguntarmos, e eu? O que quero de mim, né? E com esta pergunta, né, e eu, o que quero de mim, talvez a gente consiga construir, se não uma sociedade diferente, pelo menos uma existência pessoal mais autêntica. Espero ter contribuído nessas reflexões sobre Foucault, com o conhecimento de vocês a respeito desse big filósofo. Beijão, até a próxima.